Bel, tudo Boa bem? tarde, tô bem e você? Bem também. Muito Ah, então obrigada por tá você ter bom. aceitado o nosso convite de estar Um aqui hoje prazer, para falar desse Carol. assunto que a gente gosta tanto e que você tem tanto domínio. Obrigada, quero muito te agradecer pelo convite, agradecer todo mundo aí da Just. Mabel, você pode se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e daí a gente já começa a falar por que que é tão bom fazer universidade nos Estados Unidos. Então, passa. Vamos lá. Bom, como você já falou, meu nome é Mabel, eu sou representante da Shorelight. A Shorelight é uma empresa americana, a gente é uma empresa jovem, temos quase 10 anos, mas a gente já é líder de mercado em recrutamento universitário para os Estados Unidos, né? Então, hoje a Shorelight esse grupo, a gente tem mais de 20 universidades que são as nossas parceiras. E essas universidades, Carol, elas se uniram no nosso grupo com a intenção de oferecer o suporte para o aluno, né? De modo a facilitar o aceite dele na universidade, para ele poder começar o curso, mas principalmente quando o aluno chega lá, a gente oferece um suporte. Da hora que ele desembarca no aeroporto, a gente vai recepcionar o aluno no aeroporto, ajuda ele a se alojar na nova moradia, a se adaptar com o sistema de educação. Então, a gente vai dar esse suporte bem especial para o estudante, da hora que ele chega até o dia que ele se formar, né? Eu acho muito legal você falar sobre isso, porque quando eu estava falando dessa questão da facilidade de ter uma empresa que faz a colocação, é muito mais do que isso. E o aluno brasileiro, principalmente, gosta desse carinho, ainda mais numa fase diferente da vida, num país diferente. Então, acho que esse tipo de suporte é o que realmente faz aquele aluno falar, ah, tá bom, tô indo para a universidade, posso ficar mais tranquilo. Sim, a gente acaba que a gente vira assim a extensão da família do aluno lá na universidade, nos Estados Unidos, né? Então a gente serve com muita alegria, muita dedicação e muita expertise toda a parte lá do início, quando o aluno estiver se preparando para aplicar para as universidades, até o dia que ele se formar. Então, a gente vai estar junto com os alunos durante todo o processo. Muito legal. A gente já tem contato há alguns anos e eu gosto realmente que você está sempre presente. Então, isso é muito importante. Então, qualquer dúvida que a gente tem, a gente já recorre a você. E é essa instrução, né, esse caminho que é muito legal para o aluno que está pensando em ir para fora. E aí, entrando, né, já nesse ponto, eu acho que é legal a gente falar do primeiro passo. O que eu tenho que fazer? Acho que o primeiro de tudo é querer realmente, ter o curso em mente, mas até essa questão do curso, depois a gente pode falar de que não precisa ser uma decisão assim final, né, para os Estados Isso. Unidos. Mas acho que o primeiro passo, tendo a vontade de estudar fora, na universidade, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é procurar a Just, né, Carol? Conversar aí com você. Eu vi que o Alan me deu um oi, oi, Alan. Então, acho que o primeiro passo é procurar o seu representante de confiança, né, a sua agência de intercâmbio que é parceira oficial da Shorelight aqui no Brasil. E aí, Carol, cada aluno vai passar por um processo de atendimento individual, então é uma atenção bem personalizada para a gente identificar cada caso. Mas, de fato, para o aluno poder aplicar para a universidade, né? Falar para a universidade, oi, eu existo, eu quero estudar com vocês, né? Como que eu faço? Para o aluno saber se ele vai receber uma oferta de um convite, né? Uma oferta de vaga para ele ir até a universidade estudar lá. Com o processo padronizado lá, americano, é um processo bem complexo, mas com a gente, né, Carol, a gente facilita todo o processo. Então, o aluno não vai ter que ir atrás daquele monte de documentação, ele não vai ter que fazer aquele bando de teste com nome que a gente não entende. Então, o nosso processo é super facilitado. O aluno precisa estar com um passaporte em dia, ele precisa apresentar para a gente o histórico das notas do ensino médio. Então já Então, tem que os ser bom aluno no alunos. ensino
média. Tem que ser um aluno que tenha boas notas, né, para a universidade se interessar no perfil do aluno. E a gente também precisa avaliar qual que é o nível de inglês do aluno. Então, se é um aluno que já tem um nível mais avançado, a universidade vai entender, legal, esse aluno está mais preparado para já começar aqui as aulas universitárias. Mas nem sempre é o caso, né? Então, se o aluno fizer o teste de inglês e não tiver um nível tão avançado, a universidade também pode aceitar esse aluno. E aí, quando o aluno chegar lá na universidade, né, Carol, no começo aí do programa, ele vai, a universidade, né, a gente vai oferecer aula de inglês para esse aluno, né? E esse é um Então, ponto, desculpa te cortar, mas que eu quero enaltecer assim, que eu acho muito legal dessa parceria que a gente tem, porque muitos alunos chegam preocupados de, eu não tenho ainda, né, o TOEFL, nunca fiz, o que eu preciso? Eu já estudo inglês há tanto tempo, vou ter que pagar por esse teste. Os alunos chegam com essa preocupação. E muitas vezes são alunos que estudaram aqui, que têm um bom nível de inglês. E esse facilitador do teste oficial que a Charlotte tem, e que ajuda e que já dá para o aluno ingressar na universidade, eu acho que é um ponto muito a é um favor. diferencial, sim. Já mostra que o processo é mais simples, com um teste válido, que ele pode aplicar, mesmo que ele ainda não tenha nenhum outro justamente para isso, e que se ele não tiver a nota mais avançada, é o que você falou, a universidade não vai olhar para ele como se ele estivesse fazendo uma aplicação sozinho. Né, tem esse outro suporte, então eu acho que esse ponto, esse facilitador é muito legal, porque tem alunos que falam, eu não tenho nível, mas eu vou estudar e daqui 2 anos, de repente eu posso prestar o TOEFL, né, e com esse teste eu acho que é um ponto, assim, muito legal. Porque aí ele não precisa ter esse preparo, né? Eu vou estudar, como você falou, se daqui 1 ano, 2 anos para o TOEFL, para eu ser aceito. Não, não precisa. Porque através do nosso suporte a gente pode ajudar o aluno com as aulas de inglês, quando ele chega lá na universidade. Então, o processo é simples, né, Carol? O passaporte em dia, o histórico escolar, tem que estar numa tradução oficial, juramentada para inglês, né? E a gente precisa avaliar o nível de inglês do aluno. Então, a gente tem o nosso próprio teste. É um teste online, ele é completamente gratuito, mas esse teste é um teste oficial e ele é aceito por todas as universidades do nosso portfólio. Então, não é assim, eu acho, estou falando aqui que eu tenho o meu inglês avançado, mas aí chega lá não é tudo aquilo. Então, a gente tem esse teste, é um teste que o aluno tem que levar bem a sério, porque ele é o teste oficial que a universidade vai usar para admissão do estudante, mas não tem assim, passar ou reprovar. É mais para a universidade avaliar se o aluno vai precisar de mais aulas de inglês ou menos aulas de inglês quando ele chegar lá, né? Isso é muito legal. Então, assim, agora, por exemplo, a gente sente, né, ainda mais com esse ano todo doido, aqui os alunos tendo aula online em casa, muitos estavam se preparando para vestibular e falaram, nossa, talvez seja melhor realmente estudar fora, porque não sabe como é que vai ficar toda essa questão. Então, a gente até percebeu um aumento dessa procura. E aí tem aquela questão, qual que é o melhor momento para eu iniciar? Eu estou no segundo ano, eu tenho que estar no terceiro, para igual vestibular, né? Preciso estar no terceiro ano para prestar. Mas eu já decidi que eu quero ir para os Estados Unidos. Em que momento que eu já posso juntar essa minha documentação, fazer esse teste e falar, eu quero meu aceite da Universidade Americana? Olha, essa é uma ótima pergunta, né, Carol? Porque muita gente acha que tem que esperar terminar o ensino médio e não precisa. O aluno que tenha pelo menos as notas do primeiro e do segundo ano do ensino médio, ele já pode traduzir o histórico dele, a gente já pode iniciar o processo de aplicação desse estudante, né? Então, se o seu estudante está atualmente terminando o terceiro ano, né? Vai terminar o terceiro ano esse ano, ele com as notas do histórico do primeiro e do segundo ano, ele já pode aplicar e a universidade já pode mandar uma oferta de vaga para esse estudante, né? Então não tem que esperar terminar o ensino médio, não. O aluno que já terminou o ensino médio, ele já pode aplicar. Mas o aluno que ainda está no terceiro ano, né, ainda vai terminar, ele também já pode aplicar e pode receber uma oferta. E
Uma coisa que a gente sempre fala, né, Carol? Através do nosso processo, através da Shorelight, a gente permite que o aluno escolha 3 meses do ano para ir para os Estados Unidos e começar a graduação ou a pós-graduação, né? Então, o aluno ele pode terminar o ensino médio esse ano e começar a universidade ou em janeiro, ou em maio, ou em agosto do ano que vem, né? Isso é Então muito tem. legal, porque às vezes tem aluno que pensa assim, ah, mas eu vou me formar agora e vou ter que esperar até setembro do ano que vem. Os pais já vão falar, não, melhor começar a faculdade aqui, já em janeiro, senão você vai ficar aqui em casa até setembro, até agosto, é muita coisa. E esses É, intakes, acho que de janeiro e de maio, são muito legais para o aluno brasileiro, até porque entra ainda na nossa rotina de estudar, né, de janeiro a dezembro, vamos falar assim. Então, eu acho que isso é um ponto sim, super positivo. sim, E a questão também da universidade, até maio, vamos colocar, tá mais vazia, né? Porque maio não é o intake, assim. principal, é, Não, então acho que é. é para adaptação. Eu gostaria muito de iniciar em uma dessas datas, de fugir um pouco do convencional, porque acho que para adaptação também pode ser legal. Claro, com certeza. É sempre o aluno que vai se programar, né? Sempre o aluno que vai definir se para ele faz mais sentido começar em janeiro, ou em maio, ou em agosto. Então, também, além do processo ser facilitado, né, Carol, o aluno também tem bastante flexibilidade para escolher entre essas 3 datas ao longo do ano para ingressar, iniciar a graduação, né? Ingressar na universidade. Não, muito legal. Até porque, voltando ao assunto desse ano, que está super polêmico, né? Tem muitos alunos que estavam naquela dúvida, aí acho que essa pandemia serviu para todo mundo recolocar, né, as ideias no lugar e pensar em outras possibilidades, às vezes de curso, de profissão, do que é para o futuro, que às vezes a gente planeja tanta coisa aqui, enfim, são possibilidades. E aí eu acho realmente legal que o aluno que às vezes estava pensando em testar vestibular agora está entrando em contato porque ele quer ir para fora, porque o plano dele já mudou completamente. Então, eu Sim. acho que esse é muito bacana. Acho que a gente tem que sempre olhar para as situações de um lado positivo e o que está acontecendo agora não pode ser só negativo. Vamos pensar que é É, essa galera considerar ir para fora. Então, acho que é muito, muito bacana. tudo na vida, né, Carol? Tudo tem um ponto positivo, ponto negativo, então cabe a nós tirar o melhor proveito das situações da vida, né? Sim. Agora vamos entrar naquele ponto super polêmico que a Carol tá falando aqui, que é super fácil para os Estados Unidos. O aluno está pensando isso daqui, vamos para fora. Mas e o investimento, Mabel? Ótima pergunta. Todo mundo acha que ir para os Estados Unidos, né, é só para quem é milionário, super rico, mas um dos motivos que a gente tem parceria com mais de 20 universidades é também pensando no fator econômico, né? Então, cada universidade nos Estados Unidos, Carol, cada uma delas tem um valor diferente da graduação. E lá nos Estados Unidos, todos os cálculos do investimento, ele não é feito por mensalidade, não é mensal, ele é anual, né? Então a gente sempre fala em valores anuais quando a gente fala da graduação nos Estados Unidos. Então a gente tem no nosso portfólio como se fosse 3 categorias de preço. Tem as categorias mais econômicas, que elas custam em média de 16 a 22 mil dólares por ano. Aí a gente tem a categoria das universidades que ficam num valor intermediário, que elas podem variar de 25 até uns 35 mil dólares por ano. E aí a gente tem o terceira parte das universidades que podem custar aí 35, 45 até 50 mil dólares por ano. Então, quando a gente vai fazer todo o processo de atendimento com os estudantes, são muitos detalhes que a gente leva em consideração. O fator econômico também é um deles, né? Então, Sim, sim. muito mais do que qual é a área que o aluno está interessado em estudar, qual que é a área
que ele gostaria de se desenvolver profissionalmente, se tem alguma região nos Estados Unidos que ele tem mais interesse em morar. Também a gente pode atender alunos que tenham diferentes valores de investimento também, né? Que é o que acontece aqui também, né? Com um aluno que pensa em alguma faculdade particular ou até mesmo aquele que passou numa faculdade pública que vai ter que se mudar, tem um investimento a ser considerado. Então, das universidades particulares, e é isso que eu acho muito legal quando a gente compara, é que a diferença do investimento não é muito grande. Quando pensa, tá bom, meu filho vai estudar numa universidade particular em outra cidade, vai ter moradia. Então, eu acho que realmente vale essa consideração e acho que os pais também têm dado essa oportunidade de conhecer e pensar nisso para os filhos. Então, acho que tem para todo mundo, dá para encaixar Sim. o projeto. Sim. E agora entrando até nessa questão do curso, acho que seria legal a gente pincelar sobre essa dúvida, porque tem muitos pais que falam, ah, tá bom, mas vai para lá e aí não é o que eu estava imaginando, eu perco meu investimento se ele quiser mudar de curso. Então, acho que seria... É uma ótima pergunta, né? Aqui no Brasil, né, Carol, a gente tem aquele dilema, né? Todo mundo que está no terceiro ano e vai prestar o vestibular já tem que definir, já tem que oficializar para a universidade qual que é a área que o aluno quer se formar, que ele quer estudar. Nos Estados Unidos, quando o aluno inicia o processo de admissão, ele vai dar uma ideia inicial de qual que é a área que o aluno pretende estudar. Mas na prática, ele vai ter até o final do segundo ano, né, para poder tá na sala de aula. Então a gente às vezes, por exemplo, um aluno que queira estudar engenharia, ele pode achar que engenharia é a melhor área para a vida dele. Mas às vezes acontece de quando você está na sala de aula, tendo as aulas daquela matéria, conversando com o professor, até conversando com outros alunos, pode acontecer do aluno falar, não era muito bem o que eu estava esperando, né? E isso nos Estados Unidos é visto como uma coisa muito normal, porque nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, né? Eles entendem que tá tudo bem, você tem aí 17, 18 anos, às vezes um pouquinho mais. Tá tudo bem se você ainda não sabe qual é a área que você quer se formar. Que bom Então, que você nos descobriu, Estados... né? Que bom que você pensou em outra possibilidade, que você pode... Exato. Então, nos Estados Unidos, entre o primeiro e o segundo ano, o aluno ele pode se aventurar em matérias de áreas diferentes, né? Então, se é um aluno que está dividido entre duas áreas diferentes, uma de exata ou uma área de humanas, ele pode fazer algumas matérias relacionadas, e aí lá no final do segundo ano, é que ele vai poder, de acordo com a experiência dele, de acordo com a vivência dele em sala de aula, ele vai poder decidir, né, qual que é, de fato, a matéria que tem mais a ver com ele, que atende mais às expectativas do aluno. E o bacana é que não perde, né? Que o que ele fez conta como os créditos, então ele não vai perder. E hoje eu tenho muitos amigos que foi assim, né? Que a gente começou a faculdade, aí começaram um curso, aí depois mudaram para uma área completamente diferente. E aí, se a gente começa a parar para pensar, você fala, ah, tá bom, foram 2 anos, cada um em um curso diferente, pensa também nesse investimento. Então tá tudo bem se o aluno mudar. E isso é muito legal, porque não tem aquele peso em cima do aluno de que se eu começar e desistir, me frustra. Mas muito pelo contrário, que bom que eu consegui encontrar um curso que eu quero realmente fazer. Então me dá essa possibilidade. Acho que as pessoas são até mais felizes, porque elas podem trocar Com o curso certeza. com essa questão mais leve, né? Então eu acho que Sim. esse também é um ponto super positivo, até na questão do investimento. Aquele aluno que não tem Sim. muita certeza, o pai e a mãe sabe que eles vão estar, de repente, pagando por algo que não vai ser perdido até esse aluno se encontrar, né? Quantos amigos eu tenho que se formaram, sei lá, em direito, né, e não atuam na área? Então, assim, nos Estados Unidos isso é bem visto o aluno não saber logo de cara quando ele começa a universidade. Então, tem bastante flexibilidade e tem bastante apoio e suporte da própria parte, né, pela própria iniciativa da universidade. Então, os nossos alunos eles vão poder contar com o suporte de um tutor, um conselheiro acadêmico especializado em ajudar ele a tomar essa grande decisão que é a área que você vai se graduar, né?
E esse é um tratamento assim específico para brasileiro? É uma tratativa diferenciada na questão do suporte? Ou não? É para todo mundo, é assim também? Do Ótima aluno. pergunta. Nos Estados Unidos, as universidades elas oferecem sim esse serviço de suporte de um tutor, de um conselheiro acadêmico. Mas a gente também sabe que as universidades nos Estados Unidos elas são de proporção muito, mas muito maiores do que aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a maior universidade, o maior campus universitário nos Estados Unidos, ele tem capacidade para 100 mil alunos, né? Uma universidade que é considerada uma universidade de porte de tamanho pequeno, ela tem até 20 mil alunos. 20 mil alunos ou menos é considerada uma universidade de porte pequeno, né? Então, às vezes, o tutor acadêmico da universidade é um tutor que vai cuidar de 200, 300 alunos, né? Pelo nosso intermédio, né, Carol, a gente também dá uma melhorada nesse nível de suporte. Então, sim, para o aluno brasileiro que faz o processo de aceite através da nossa intermediação, ele vai ter um tutor exclusivo para dar suporte para o aluno internacional. Então, a gente conta com uma equipe completamente treinada e especializada em ajudar nesse processo de adaptação. Então, às vezes tem lá o tutor da universidade, mas o nosso aluno brasileiro, ele vai ter um tutor. Às vezes o tutor dele cuida de mais 5 ou 6 alunos. Quer dizer que pelo nosso intermédio, sim, o nosso aluno, ele recebe muito mais atenção, muito mais suporte, ele vai poder contar com esse tutor que tem muito mais disponibilidade para ajudar ele na hora que ele precisar, na hora que for, né? Isso é muito bom também, porque mesmo sendo os alunos entrando, né, na vida adulta, aqueles que estão completando 18 anos e estão indo, ou também aqueles que vão um pouquinho mais velhos, só o fato dessa mudança já mexe muito com a questão da segurança. Então, tratar aqui o brasileiro em qualquer idade da vida, eu acho que é sempre importante. Mas claro que o aluno também tem que ter aquela noção de que ele está num lugar diferente, que ele vai ter que correr muito atrás. E eu acho que Sim. aqui a gente depende muito, né? Eu percebo pelos alunos muitas vezes, depende muito, né, dos pais. A universidade fala português, então é um ponto que já é mais fácil. Ou as coisas aqui caminham de um jeito que a gente sempre ouviu falar. E lá fora é tudo diferente, mas eu acho que é importante esse cuidado e ao mesmo tempo também a gente deixar, né, que o aluno vá, porque Isso. ele vai ter uma orientação, mas ele também vai ter que ser bastante proativo e independente. Eu acho legal também a gente reforçar, porque senão os pais aqui vão achar que, ah, meu Deus, é uma babá que tem lá fora. É quase uma babá, né, Carol? É Não fala quase, isso, você vai estar principalmente mal acostumado. Principalmente no primeiro ano. Então, no primeiro ano, o suporte que eles ajudam, eles vão contar muito mais com a ajuda do nosso time lá no campus, né? Mas é como você falou, pouco a pouco o aluno ele vai se enturmando mais, vai se adaptando, vai se acostumando e familiarizando com o novo estilo de vida. Então, pouco a pouco, o aluno mesmo vai ficando mais independente. Então, no primeiro ano, Carol, é bem assim, a gente pega na mão de cada aluno e ajuda com tudo que eles precisarem, se precisa de ajuda para abrir conta no banco, ou se precisa de ajuda para comprar um material didático, eles vão ter todo esse suporte. Mas, naturalmente, depois do primeiro semestre, eles já estão um pouco mais adaptados. Aí, no segundo, no terceiro ano, cada vez mais eles vão se tornando mais independentes. É lógico que o aluno ele tem que ter a responsabilidade de focar, se dedicar ao máximo para os estudos, né? Então a gente ajuda com essa parte do suporte, mas ele tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Ninguém vai estudar por ele, ninguém vai fazer a Ótimo. prova por ele, né? Eu só sei que agora o pessoal vai gostar muito mais da Mabel da Shorelli do que a Carol da Just, porque eu já quero deixar os alunos independentes e você já tá querendo cuidar muito aqui. Tudo bem. Aí eu vou falar sério e aí vai ter lá a Shorelli pra cuidar dos alunos aqui. Que bom que eles escutaram isso, né? Porque daí na hora que eu for sério, eles vão falar, tá bom, Carol, não é bem assim. A Shorelli lá vai me ajudar com tudo. E você já reforçou. É. Tá bom. Vai me deixar tranquila também. Vai me deixar Va- mais Ah, sério.
A nossa reputação no mundo, né, é que nós somos a melhor empresa em nível de suporte, em nível de serviço. Inclusive, a gente já foi até premiado por uma premiação que é considerada como se fosse o Oscar dos programas de estudos fora, né, internacionais, pelo nosso programa de carreira, né? Então, a gente tem esse programa exclusivo para os nossos estudantes internacionais, que no programa de carreira eles vão aprender a fazer um currículo no modelo americano, como que procura para uma vaga de estágio, uma vaga de trabalho, como que se prepara para uma entrevista. E nós, Carol, temos parcerias aí com mais de uma centena de empresas em diversos setores e áreas diferentes. Então, a gente também ajuda o aluno na colocação. A gente faz uma intermediação com a empresa. Eu ia Então, entrar nessa pergunta, porque daí já entra na questão do trabalho, porque aqui é muito normal os alunos trabalharem enquanto eles estudam, ou muitas vezes, né, depois vai buscar um estágio na área, né, tem um momento na faculdade do estágio. Então eu ia questionar mesmo sobre essa questão do trabalho, se os nossos alunos internacionais, eles podem também trabalhar lá fora. é verdade, né, Carol? Todo mundo tem essa dúvida. Pode, tá? Então, o aluno brasileiro que vai fazer universidade lá nos Estados Unidos, ele vai aplicar para um visto de estudos acadêmicos, é o visto F1, né? E com esse visto universitário, o aluno ele tem sim a permissão de trabalhar legalmente. Então, enquanto ele estiver estudando, cursando a graduação ou a pós-graduação, ele vai poder trabalhar meio período, que são até 20 horas por semana, dentro do campus da universidade. Aí você lembra que eu comentei que as universidades são bem grandes, né? Precisa de Tem gente lá para trabalhar. Precisa de gente para fazer funcionar, exato. Então é muito comum os alunos conseguirem trabalhar já na área que eles estão estudando, mesmo quando eles têm essa permissão para trabalhar somente dentro do campus, né? Então pode ser que um aluno ou outro acabe trabalhando na biblioteca ou na secretaria, na cafeteria, mas a gente percebe que a grande maioria dos alunos eles já conseguem trabalhar, às vezes, no escritório de administração. É um aluno que está estudando administração, então ele já consegue trabalhar no campus, na área que ele está estudando. Ou um aluno que trabalha em algum projeto de pesquisa científica, algum aluno que trabalhe como o técnico dos laboratórios, né? Então, tem os Isso é laboratórios de legal, engenharia. deles ficarem próximos dos professores, porque o professor também está vendo como ele Sim, atua no trabalho na universidade, exato, que no exato. futuro também vai contar. É o contato que ele tem ali, é o networking que ele está fazendo É o dentro da. networking. E isso também proporciona a permissão, a possibilidade dele já adquirir experiência na área dele, né? E uma vez que o aluno se formou na graduação ou na pós-graduação, o governo americano permite que ele fique de 1 até 3 anos, dependendo da área que ele estudou. Então, ele tem essa permissão de ficar de 1 até 3 anos depois de formado, trabalhando legalmente na área que ele estudou, né? Então, geralmente para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que são as áreas que estão mais em voga, que estão mais em crescimento, o aluno ele tem a permissão de ficar 3 anos trabalhando na área dele depois de formado, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática são 3 anos de permissão de trabalho. Para todas as outras áreas é 1 ano, né? Que também já é legal, também é Com muito bom. certeza. E aí entra num outro mérito que é muito difícil a gente falar, quando o pessoal fala, mas e se eu quiser ficar morando lá? Vai depender muito, claro, do empregador, tem um processo, a gente sabe que mais burocrático para isso, mas essa experiência de ter esse tempo garantido para trabalhar lá, eu acho que já é muito legal a gente reforçar. Eu nunca gosto de falar que é muito certo, né? Porque a gente se coloca numa saia super injusta. Porque tem sempre aquele caso, mas eu tenho um amigo que tá lá e trabalha. Então, assim, o que é legal, o que é correto, o que vai estar vinculado à área de estudo, é isso que a gente pode garantir, né, Mabel? Sem falar, Carol, que estima-se que o salário anual de um aluno recém-formado, ele inicia
em média de US$ 60.000 por ano, aproximadamente aí US$ 5.000 de salário por mês, né? Um aluno formado com bacharelado, né? Um aluno formado numa universidade. Então, é muito comum a gente ver os alunos que fizeram um investimento, né, durante os 4 anos da graduação, mas às vezes conseguem um emprego depois de formado, 1 ano de salário que vai dar US$ 60.000, o aluno já consegue reaver o investimento, às vezes, de 2 anos, né, que ele fez lá na graduação. Era isso que eu ia falar, o pai e a mãe pode cobrar, né? Daí. Aí ele manda, né? Faz a transferência dos Estados Unidos para o Brasil. Aí o dinheiro Que faz vai o valer caminho contrário, né? que se vier de lá, que se vier de lá para cá vai ser ótimo. Não, mas é muito importante falar, porque a gente tem que dar essa projeção na questão de trabalho, porque não tem como. Acho que o estudante brasileiro vai focado nisso, o que é muito legal, porque é sempre pensando em ganhar experiência, em ter a sua independência. Então, eu acho que é muito bacana a gente falar realmente dessa média salarial, que a gente já coloca num outro patamar até para um recém-formado, às vezes aqui no Brasil. Então, é uma realidade bem diferente daqui do eles já estão muitos anos avançados na nossa frente, né? Então, assim, só para concluir, né, Carol, a gente tem alguns casos de alunos que fizeram a graduação conosco, aí os 4 anos ficaram, né, o tempo de permissão para trabalhar legalmente depois de formado, que pode variar de 1 até 3 anos, e a gente também ajuda com o processo de pós-graduação ou mestrado, que dura em média 1 ano e meio, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de cada caso, né? Então, aí já se foram pelo menos 7, 8 anos que o aluno está morando legalmente nos Estados Unidos, né? Então, já tá bom, né? Quase eu acho aí, que 8. sim. E aí, óbvio, depois de tanto tempo morando lá, é muito mais viável o caminho dele conseguir o green card, que é a permissão de residir lá nos Estados Unidos. Então, existem caminhos, e através da graduação e depois uma pós ou um mestrado é um deles, né? Que é a E a realização, acho que, gente, de um sonho, né? De ser bem sucedido na parte acadêmica e sim, profissionalmente. Porque com quando a gente escuta certeza. essas histórias de, eu conheço alguém que foi, ficou, eu acho difícil que essa pessoa realmente esteja realizando a profissão dos sonhos, se ela não for de uma forma muito Sim, legal. Então, quando a sim. gente pensa em unir essa parte profissional, essa parte do desejo de estar morando fora, eu acho que é melhor fazer pelo caminho correto. Então, Com certeza. não que eu possa falar diferente aqui, eu realmente tenho que falar isso, mas é porque é verdade. A gente tem. Eu conheço várias pessoas que estão fora e que a gente sabe que não faz exatamente o que gosta. Pode ser dinheiro? Pode, mas é muito bom você ser realizado profissionalmente, E ganhar academicamente dinheiro também, e né? ganhar dinheiro. Isso que eu tenho certeza que essas pessoas são muito melhor remuneradas quando elas fazem tudo da maneira correta. Sim, Então, sim, esse é com um ponto super certeza. importante. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta pra gente fazer aqui. Você tem um O cachorro aqui companheiro vai aí ficar super hoje, perto de né? mim. Oi? O seu cachorro também quer saber, né? Ele Que ele tá. quer ir É para os uma porta Estados de vidro aqui, Unidos. então ele tá passando por aqui. Mas tudo bem, quer participar. É, muito legal isso aqui, ó. Como as universidades estão lidando com a pandemia? Ótima pergunta, né, Carol? Nos Estados Unidos, eles também estão trabalhando de uma forma similar com o que está acontecendo aqui no Brasil. Como a gente já mencionou lá no comecinho do nosso papo, o semestre acadêmico, o ano acadêmico, não começa em janeiro ou fevereiro, como é aqui no Brasil. Lá o semestre ele começa em agosto, né? Então, Agora. para isso, agora, para esse ano acadêmico que se inicia, muitas das universidades elas vão tomar um approach de aulas em modo híbrido, que significa que os alunos podem ter algumas aulas online e outras aulas presenciais, né? Atualmente, as fronteiras dos Estados Unidos elas estão fechadas para nós, né, para os nossos alunos brasileiros. Então, a gente tem agora, Carol, dezenas e dezenas de estudantes que até alguns já tinham visto e passagem para começar a graduação agora
esse mês, né, entre agosto e setembro, e não vão poder viajar. Então, a gente tem uma plataforma que é uma tecnologia exclusiva da Shorelight, onde a gente propicia a mágica de estar dentro de uma sala de aula sem o aluno sair de casa, né? Essa ferramenta, ela é conhecida também como Shorelight Live, e a gente escolheu não usar a palavra online, mas usar a palavra live, porque as aulas, elas são ministradas ao vivo. Então, Carol, a Shorelight, nós investimos mais de 10 milhões de dólares construindo estúdios super modernos de gravação nas universidades. Então, os professores das universidades, eles vão até esse estúdio de gravação, e aí tem o horário da aula, todos os alunos no Brasil e no mundo vão logar através da plataforma da Shorelight Live. E por que a gente fala que essa plataforma, ela replica a experiência da sala de aula? Porque é uma plataforma que o aluno, ele pode interagir com o professor, ele pode interagir com outros alunos. Você até participou da nossa demonstração, então, né? Me conta, Carol. Porque eu queria que você falasse realmente todos os detalhes. Né, você ia tocar em pontos assim, talvez eu não lembraria de falar. E aí eu tava aqui me segurando para falar, gente, é verdade, eu vi a plataforma, eu tava lá com o acesso VIP que a Mabel me deu, vendo como é que funciona, e eu ia colocar isso logo no final. A gente não teve muito tempo para conversar depois da aula. É mesmo, né? Me conta. E eu queria falar que justamente foi muito, muito legal. Né, a questão da dinâmica que a plataforma funciona, eu achei fácil. Então, eles explicando como se fosse o primeiro dia de aula, eu achei muito legal. E eu falei, eu gostaria de estudar assim, a gente se adapta. Porque eu fico pensando muito naqueles alunos até que estavam na faculdade, que voltaram para o Brasil e que agora estavam contando que voltariam para um novo semestre. E aí essa pessoa vai falar, não vou estudar. Então, foi bacana para aquelas pessoas que realmente precisam e para aqueles alunos que não querem esperar. Que eu quero começar minha faculdade agora. Sim. Então eu realmente gostei muito. É diferente, não é nada... não é chato. Você fica ali... Não é aquela... Me fez uma pergunta que meu nome estava lá no board. Eu já falei assim, ai meu Deus, eu tenho que responder agora. O professor te chamou, né? Carol, me fala por que você respondeu isso. Você viu que também tem aquela parte que um dos nossos técnicos mostrou, o Hank, que os alunos têm o aplicativo para eles interagirem com a lousa do professor, né? Então ele pode escrever ali na tela e todo mundo vai ver na mesma hora tudo aquilo que o aluno está escrevendo, como se ele estivesse escrevendo na lousa, na sala de aula, né? É realmente, assim, muito interativo, e eu achei que não vai faltar nada para esse aluno. Claro que a gente sente falta da interação como a gente está sentindo há 5 meses dentro de casa. Porém, ter esse outro lado, saber que essa dinâmica pode funcionar, que o professor está ali e que tem os alunos em sala de aula e que é obrigatório deixar a câmera ligada. E eu acho que uma coisa é a gente pensar, às vezes, numa aula online, né? Para aquele aluno que está aqui, adolescente, e que às vezes não quer nada com nada, né? Outra coisa, eu tô fazendo aqui aula na Universidade dos Estados Unidos, entendeu? Você não vai dormir na aula. Eu pelo menos penso assim, né? Você vai valorizar, acho que aquilo é o extremo. Então eu achei sensacional. Foram 10 milhões, você falou? Mais de 10 milhões, se eu não me engano, foram 11 milhões e alguma coisa. Bem investido. Então que bom, Carol. É sempre muito bom ter esse feedback positivo de você, que é uma das nossas parceiras. Mas para você ter uma ideia, como a gente tem a flexibilidade do aluno escolher 3 datas ao longo do ano para começar a graduação, se a gente for falar de maio, né, 4 meses atrás, a gente também tinha vários alunos que estavam esperando chegar o dia da passagem para ir para os Estados Unidos. Então, desde maio, a gente já está ministrando essas aulas pela plataforma da Shorelight Live. Então, assim, mais legal do que a gente recebeu o seu feedback de ter participado rapidamente dessa demonstração é ver a felicidade dos nossos alunos que, primeiro, estão economizando no investimento de moradia, de alimentação, porque eles não estão gastando o valor. Não, porque eles não estão
pagando para acomodação dos Estados Unidos, eles estão aqui no Brasil, então eles economizam nessa parte dos gastos que eles teriam lá na universidade e também não perdem tempo, né? Então, o aluno que não pode viajar em maio ou o aluno que não vai poder viajar agora em agosto, eles já podem começar a graduação pela nossa plataforma, que é super moderna, é super interativa, né? Então, acaba que é um composto aí de vários benefícios. Então, a gente fica, de fato, muito orgulhoso de poder ajudar os nossos estudantes dessa forma, né? Como você falou, né? A gente tem que se adaptar. E a gente já tinha essa plataforma, a gente já ministra esse tipo de aula online lá na Ásia, na Índia, na Tailândia, na Indonésia, na China, é muito comum fazer aula online. Agora, aqui no Brasil, que a gente está começando a aceitar essa ideia. Então, essa plataforma, ela já era uma plataforma que existia há quase 5 anos, já era uma plataforma madura. Então, quando a pandemia chegou, surpreendentemente, a gente estava mais do que preparado para de certa forma, superar esse desafio, né? E tem dado e está dando muito certo. Ah, que bom, fico feliz. Mabel, chegou uma pergunta aqui e eu nem sabia que dava para mandar pergunta desse jeito. Só apareceu aqui na caixinha de interrogação. Aí eu falei, deixa eu clicar para ver o que era. Eu falei, olha, temos uma Ai, me conta. Qual o maior diferencial de quem faz graduação lá fora? Olha, uma pergunta bem importante, né? Eu acho que, essencialmente, a gente pode pontuar o approach educacional. O sistema de educação nos Estados Unidos é muito diferente. Então, primeiro, a gente conversou que o aluno vai ter essa flexibilidade de ter entre o primeiro e o segundo ano para oficializar com a universidade qual que é de fato a área que ele vai se formar, né? Porque o ensino, ele é construído dessa forma flexível, né? Tem uma outra questão, Carol, acho que 2 outros pontos que é muito importante da gente ressaltar. O primeiro os alunos, eles têm pelo menos 50% de aulas teóricas e 50% de aulas práticas. Uma das primeiras vezes que eu tive a possibilidade de conhecer uma universidade americana, eu percebi que metade das provas, metade das notas que o aluno recebe do professor, não é numa prova ali sentado com o papel escrevendo, né? É prova prática, né? Então, os alunos de engenharia mecânica têm lá a prova que você tem que construir um robozinho que vai andar num circuito. Essa é a sua prova, né? Então, ele vai ter muito mais contato de colocar em prática tudo aquilo que ele está aprendendo na teoria. Então, se a gente for olhar a questão de infraestrutura, dos laboratórios, a gente tem uma universidade no estado de Utah, ali, né, mais ou menos próximo da Califórnia, ela fica em Salt Lake City. É a University of Utah, é a principal universidade do estado, né? Eles recebem quase 250 milhões de dólares por ano, só em investimento em laboratório e financiamento de pesquisa, né? Então, acho que quando a gente analisa essa questão de colocar o conhecimento na prática numa universidade aqui no Brasil, é muito mais limitado, né? E um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, falando de novo sobre a flexibilidade do programa acadêmico, é que o aluno ele pode compor o diploma dele com 2 bacharéis, ou bacharéis, né? 2 bacharelados ao mesmo tempo. Então, ele pode fazer um bacharelado de engenharia química com engenharia elétrica, ou ele pode fazer um bacharelado duplo de administração com comércio exterior, ou dá para o aluno fazer um bacharelado com uma especialização secundária. Você sabia que o Tim Cook é o CEO da Apple, né? Ele estudou em uma das nossas universidades no estado do Alabama, é a Auburn University. Se eu não me engano, ela é uma das 60 melhores
de universidades de engenharia nos Estados Unidos. Legal. O Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele se formou lá na Auburn University com esse diploma composto, né? Ele gostava, ele se formou em engenharia industrial, né? Mas ele também gostava muito da área de música. Então ele tem um diploma pela Auburn University com um bacharelado em engenharia industrial com uma especialização secundária em música. Gente, Super olha diferente. que maravilha, né? Então, o ensino americano, ele realmente vai abraçar a individualidade de cada aluno e o aluno, ele tem essa flexibilidade de escolher as áreas que ele quer se especializar, fazer 2 graduações ao mesmo tempo ou uma graduação como especialização, tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que o approach educacional nos Estados Unidos, ele traz muito mais benefícios para o estudante, né? A universidade americana, ela não quer que o aluno que vai estudar engenharia seja só bom em engenharia. A universidade americana quer que você seja um bom engenheiro, mas que você tenha habilidades de ter um pensamento crítico, que você tenha noção de administração, né? Então, os alunos, eles recebem um pacote de educação muito mais completos. Essa é a forma que eu posso finalizar. Acho que a universidade americana prepara o aluno para a vida. Aqui no Brasil, a gente, eu vou fazer psicologia. Você só vai estudar psicologia. Se você depois quiser abrir o seu próprio escritório, aí o pessoal fala, mas eu não sei administrar, eu não sei tomar conta das minhas finanças. E isso tudo nos Estados Unidos, independente da área, ele vai aprender, né? Então, sem dúvida, é um ensino muito mais holístico, muito mais completo, que realmente prepara os alunos a serem melhores profissionais, independente da área que eles seguirem, né? Muito legal, muito bom. Essa pergunta veio num ótimo momento. E aí eu queria Foi fazer uma ótimo. pergunta para a gente fechar, que é uma das perguntas mais polêmicas quando a gente fala de estudar fora, que é assim, tem bolsa de estudo? Todo mundo quer saber, né? Acho que o pessoal Tem, ficou com a gente Carol. até o final assim, vai falar de bolsa, vai falar de bolsa. Não importa se é o aluno que já está no terceiro ano, no segundo ano, aluno que já se formou, aluno que vai fazer pós, todo mundo quer saber se tem bolsa, né? Então a gente tem acordos com as universidades que a gente é parceira, né? São quase aí 24 universidades que a gente tem parceria. Então a gente tem acordos com essas universidades de sim oferecer bolsas de estudo para os nossos alunos aqui do Brasil, né? A bolsa, Carol, ela vai ser analisada uma vez que o aluno aplicar para a universidade, uma vez que ele mandar lá o histórico e ter feito o teste de nível de inglês, né, que a gente usa. A gente também pode aceitar o certificado do TOEFL, o certificado IELTS ou Cambridge, né? Então, quando a universidade... Tá bom. Quem já tem, a gente aproveita, né? Então, quando a universidade avalia o nível de inglês do aluno e as notas ao longo do ensino médio, a universidade vai avaliar, de acordo com o orçamento que eles têm disponível, qual que é o valor que eles gostariam de oferecer como desconto, de dar como bolsa, né? Então, às vezes tem aluno que ganha 2 mil, 5 mil, mas tem aluno que ganha 12 mil, 25 mil. Então, isso pode variar muito de universidade para universidade e de aluno para aluno. Mas a gente tem acordos com todas as nossas universidades parceiras, né? Então, geralmente, os alunos ganham bolsa. Legal. Não, isso é muito bacana, que é pra gente realmente, acho que de tudo que a gente falou já é super interessante, já deu para instigar bastante o pessoal e falar dessa questão de bolsa é muito legal, porque todo mundo tá pensando muitas vezes em um desconto. O que eu gosto sempre de fechar e que eu falo para todos os alunos quando a gente conversa, é que é legal pensar que vai ter uma bolsa, mas quando você estiver lá, você vai ter muitas outras oportunidades, então você vai poder aplicar para outras opções. Então, eu faço vamos com calma, né? Que o brasileiro gosta de pensar, às vezes, num desconto, alguma coisa assim, mas calma. Lá fora vão aparecer outras oportunidades. Então, é legal vocês pensar que provavelmente vai ter bolsa, sim.
mas eu acho que o aluno também tem que chegar lá e ver com os próprios olhos como as coisas vão funcionar. Sim, com certeza. E muitas vezes, quando os alunos trabalham no campus da universidade, eles também são remunerados, né? Então, isso acaba que dá uma ajuda na parte financeira dos estudos, né? Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente falou bastante. Senão daqui a pouco o Instagram corta a gente. Não É gostaria de ser. mesmo, né? É que Passa a gente tão foi falando rápido. tanto. Então eu agradeço muito, Mabel. Você sabe que eu tenho te utilizado, assim, de suporte realmente bastante. Você sabe Conta muito mais. comigo. Então esse cuidado compartilhado com os nossos alunos me deixa muito tranquila, né? Porque a Just também está há muitos anos no mercado, vocês são muito experientes. Então acho que essa parceria tem tudo para continuar dando certo. E eu fico muito tranquila de cuidar desses alunos e mandar e saber que também a Shorelight vai continuar cuidando deles lá fora. Então eu Muito agradeço muito. obrigada, viu, Carol? Vocês são um parceiro que a gente ama de paixão, de trabalhar, e todo mundo que estiver assistindo, acho que pode mandar direct aí para vocês, a gente pode marcar um bate-papo, a gente pode tirar dúvida um de cada aluno, né? Depois individualmente, e eu, como sempre, fico à disposição de todo mundo, e contem comigo.